Se eu não tiver aquela quantidade de estoque que estava lá prevista para produzir, eventualmente ultrapassou aquilo que eu tinha, eu passo a utilizar o estoque de segurança. E o estoque de segurança, portanto, ele funciona como um amortecedor, um pulmão adicional para fazer frente às demandas que eventualmente possam surgir imprevistas. Essa é a lógica do estoque de segurança. Como a gente vê, o software de MRP, ele geralmente está integrado dentro de um software maior, que é um sistema integrado de gestão, um IRP, e dentro desta lógica eu tenho módulos que são alimentados. Um outro produto, resultado do MRP, é o plano mestre, que me possibilita efetivamente o que vai ser produzido. Ou seja, a demanda para aquilo que deverá ser efetivamente produzido. Então aí eu tenho uma possibilidade de gerenciar, de controlar melhor a minha necessidade efetiva de material, ou seja, daquilo que deverá ser efetivamente produzido pela organização naquele período abrangido pelo plano mestre de produção. Um outro resultado importante do MRP é a lista de compras, a lista de materiais. Ou seja, ele me possibilita orientar o processo de compras, ele me fornece subsídios para as compras, ele me dá as informações daquilo que efetivamente precisa ser adquirido pela organização. O que eu preciso comprar para atender aquele planejamento estabelecido no plano mestre de produção. A lista de compras, isso é uma outra coisa importante. Além disso, como é um sistema, é um software, é um sistema de computador, ele possibilita a integração com os fornecedores. Ele me permite que eu integre o meu sistema com o sistema do fornecedor e fazendo uma troca eletrônica de dados. Fazendo aquilo que a gente chama de EDI, Electronic Data Interchange. A ideia do EDI é que eu transmito as informações eletronicamente para o fornecedor e recebo do meu fornecedor também informações via eletrônica. Outro resultado importante do MRP é exatamente a explosão do produto, o detalhamento do produto. Por quê? Porque ele fornece exatamente aquilo que eu preciso comprar. Vamos entender isso para a gente compreender um processo. Vamos imaginar como produto uma bicicleta. E tomemos essa bicicleta, imaginemos essa nossa bicicleta de uma maneira bem geral, que todo mundo conhece. Uma bicicleta que tem um quadro, que tem duas rodas, dois pneus, dois cubos, né, o dianteiro e o traseiro, a corrente, o guidão, dois pedais, dois manetes e, digamos, 60 raios. Então, imaginemos um exemplo em que nós tenhamos que produzir 10 bicicletas. Eu preciso, então, do quê? Eu vou precisar, para fazer as 10 bicicletas, de 10 quadros, 10 guidões, 10 bagageiros, 20 pedais, 20 rodas, 20 manetes, 10 correntes, 20 cubos, 20 pneus e 600 raios. Ou seja, a árvore de produto me diz o seguinte: eu tomo aquele item inicial, que é a bicicleta, multiplico a quantidade prevista na produção pelas quantidades que estão delimitadas nos níveis de decomposição do produto. Ou seja, se eu preciso para as 10 bicicletas, eu preciso de 20 rodas, por quê? Porque em cada uma eu tenho, para cada bicicleta eu tenho 2 rodas, e se para cada bicicleta eu preciso de 60 raios, então eu multiplico por 10, 600 raios. É esta a lógica da árvore de produto, ela serve exatamente para isso. Claro que isso não é uma coisa que a gente fica olhando aquele desenho cada vez que a gente precisa comprar. Porém, quando eu tenho isso no sistema, no software de MRP, o que acontece? Ele automaticamente, quando eu digo lá, fabricação de 10 bicicletas, ele multiplica aqueles 10 por aquelas quantidades que estão
descritas no seu diagrama de produto, na sua árvore de produto ou na explosão de produto. O termo, o nome aqui não é o mais relevante, o importante é a gente entender a lógica de como isso funciona. Ou seja, o MRP me fornece a chamada demanda dependente, uma vez que a demanda independente é a previsão de vendas fornecida pela área de vendas. Então, a demanda independente é aquela previsão da venda de 10 bicicletas e a demanda dependente é aquelas quantidades que são estabelecidas no diagrama na árvore de produtos. Vamos falar um pouquinho mais sobre o funcionamento do MRP. Ou seja, a lógica de funcionamento do MRP se baseia numa fórmula matemática, conforme vocês podem ver aí na tela. A fórmula é a fórmula de necessidades líquidas, ou seja, a necessidade líquida é igual às necessidades brutas menos o estoque disponível, descontado o estoque de segurança e descontado o estoque que foi alocado para outras finalidades. Ou seja, a fórmula me diz basicamente o quê? Que para eu saber o que eu preciso efetivamente de material, eu tenho que pegar aquilo que eu tenho no estoque, descontar desse meu estoque tudo aquilo que já está comprometido com programação de produção, tudo aquilo que efetivamente já está eventualmente vendido, desconto tudo e também o estoque de segurança, porque a ideia do estoque de segurança é que ele não existe. A partir daí, eu tenho a necessidade líquida, ou seja, o que efetivamente eu preciso providenciar para fazer com que o programa de produção possa ser cumprido. Além disso, existem algumas outras considerações sobre o MRP que são importantes e necessárias para que a gente possa entender melhor o que é o Material Requirement Planning. Primeira consideração importante é a gente entender que o MRP oferece algumas vantagens para a organização. Primeira vantagem importante é que o MRP, na verdade, ele é um instrumento de planejamento, ou seja, ele me permite planejar as minhas necessidades de materiais para determinados períodos de tempo, ou seja, aquele período de tempo coberto pelas previsões de vendas. Uma outra coisa importante do MRP é que eu posso fazer simulações, ou seja, eu posso simular eventualmente aumentos de demanda, diminuições de demanda, o que isso gera de impacto nos meus estoques e, consequentemente, vai gerar impactos no meu fluxo de caixa, né? Então ele me permite simular, quer dizer, eu jogo a informação, eu digo assim, se eu vender 1000 unidades, em vez de 10 bicicletas, se eu vender 1000, o que ele me demanda de recursos? Consequentemente, o que eu preciso de dinheiro? Uma outra coisa importante é que o MRP ele facilita cálculos detalhados, porque ele me dá exatamente o que eu preciso comprar e quanto custa cada item. Esta é uma coisa muito importante para a organização, porque eu tenho condições de planejar a partir daí o espaço físico que eu tenho que ter no armazém, quanto de recurso financeiro eu vou precisar para arcar com os pagamentos oriundos daquelas aquisições, quando esses pagamentos deverão acontecer. Então, ele me alimenta, inclusive, o meu fluxo de caixa. É uma coisa importante. Uma outra questão também necessária e importante é que o MRP me reduz influência de sistemas informais. Ou seja, ele é extremamente rígido, extremamente fechadinho. Ele não permite a informalidade de dizer, mas isso aqui pode ser que eu consiga antes, eu tenho. Não, a lógica é, quanto que eu preciso produzir? Tanto. Para produzir isso, eu preciso disso. Portanto, eu tenho que estabelecer as quantidades. Uma outra coisa importante é que o MRP me permite estabelecer políticas. Políticas de lotes mínimos, ou seja, quantos são as quantidades mínimas que eu preciso comprar para otimizar os recursos. Quer dizer, qual é aquele mínimo que eu tenho que comprar para não ter problema de continuidade de processo produtivo, ou seja, para não interromper a produção? Qual é o mínimo que eu tenho que ter em cada lote de compra?
E, por outro lado, também me possibilita estabelecer uma política de lotes máximos, ou seja, qual é o máximo a ser comprado? Em virtude de uma série de coisas, em virtude de espaços de armazenagem, em virtude de disponibilidades financeiras, são algumas razões pelas quais eu tenho que definir qual é o máximo que eu compro, né? Também existe possibilidade de eu gerenciar o MRP, eu estabelecer a política de controle de estoques através daquilo que a gente chama de períodos fixos, ou seja, eu estabeleço períodos de tempo em que eu faço o controle dos meus estoques. Digo assim, ó, a cada 15 dias eu checo o meu estoque. Então, um software de MRP me permite ter essa possibilidade de estabelecer esses períodos de tempo em que eu necessito controlar os estoques. Uma outra possibilidade, uma outra ferramenta importante, um outro recurso muito importante, é o estabelecimento de política de estoques de segurança. O que é uma política de estoque de segurança? É uma política em que se define quanto de estoque de segurança que eu tenho que manter para garantir a continuidade do processo operacional. A coisa funciona mais ou menos assim. Eu tenho, eventualmente, um fornecedor que geralmente me entrega uma quantidade X, que eu encomendo num período de tempo, num determinado momento, e essa quantidade chega num determinado ponto em que ela repõe o meu estoque, né, faz o ressuprimento do meu estoque. Mas e se acontecer algum problema, o fornecedor não conseguir me entregar aquela quantidade solicitada? Aí eu tenho que ter uma quantidade X em estoque, e essa quantidade X é chamada de estoque de segurança, porque ela me garante, ela assegura que eu consigo continuar funcionando durante um período de tempo suficiente para eu ressuprir, ou para eu buscar um outro fornecedor, ou para que o meu fornecedor tradicional resolva o seu problema e consiga me fazer a entrega. Essa é a lógica do estoque de segurança. Uma outra política extremamente relacionada com essa é a chamada política de tempos de segurança.